pegando fogo. Humberto Matos veio defender aí o quê? Não, a economia capitalista acredita. Não, vamos lá. Isso aqui é o coisa. Humberto Matos versus 20 liberais. Melhores momentos. Meus amigos, 2026 começou e o debate vai ser o conteúdo dessas eleições. Tanta abobrinha, tanta besteira, mas ele quer ser deputado estadual aqui no nosso estado. O que eu puder impedir e trabalhar contra isso, eu vou fazer. Não, vai cara, correr do tema, tá com medinho, Tu Humberto? que tá correndo, cara. Não. O que tu vai fazer pra mudar isso? Capitalista, se tu Cadê não a tem revolução? dinheiro, tu não pode fazer Tu nada. tá participando de um debate plural aqui, tu tá respeitando as nossas opiniões. Exato, Tu tá quem fazendo é um que jogo diz da que não democracia ocidental. Mas tu aí tá é muito que mais tá. um social-democrata Mas olha só, do que outra não, coisa. Bem pelo contrário, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Tu tá candidato a eu deputado estou aqui estadual. para fazer Tu entrou o no debate. sistema, Humberto. Mas, cara, Tu não é todos, revolucionário. ó, Vocês vão fazer foram que nem os movimentos de nazistas. Vocês Cara, vão assumir pela democracia Não e quando ninguém precisa estiver vendo, fazer isso. golpe de Estado. Humberto, tu falou sobre a atuação do Estado forte. Aí, ó, 20 minutos de sotaque de Porto Alegre, hein? Estão preparados? Acho que aqui está a grande questão e o que nos distingue aqui. Nenhum liberal em sã consciência é contra o Estado. Nós somos contra o dirigismo do Estado de maneira excessiva. A não ser os anarcocapitalistas, né? Eles são contra o Estado. Defender um Estado forte é diferente de defender um Estado grande. Né? Então, primeiro que a gente tem um problema lógico na tua afirmação, porque quando tu dizes, por exemplo, que, vamos lá, abre aspas, todos os países envolvidos tiveram atuação forte do Estado no processo de desenvolvimento, sim. Qual foi a atuação forte que o Estado teve? Segurança jurídica, por exemplo. Quando o Estado fornece, por meio do Poder Judiciário, guardadas as contrariedades que nós temos, segurança jurídica para que haja o liberalismo, então nós temos um Estado que está sendo forte, mas não necessariamente grande, que é o que mas defende não é o só comunismo. isso. Não é só isso que o Estado desenvolvido oferece. Pois é, mas veja só, o problema é que a capacidade estatal não é o mesmo que um dirigismo estatal. Vamos, por exemplo, da China. Tá, mas então me diz qual país rico, desenvolvido, que não teve dirigismo estatal? Vamos, por exemplo, da China. Antes de eu te responder essa pergunta. Perfeito, a China. Dos muros para dentro, a China conserva um comunismo de controle da liberdade religiosa, controle de natalidade. Não, controle de natalidade não existe mais e nem controle de liberdade religiosa. Existe, precisa Existe. Tem sim, Gustavo. Tem sim, tem sim. passar pelo crivo do Estado para o que não possa pode existir na uma China profissão de a fé. religião não pode se intrometer na política. Lá você tem templos de todas as religiões, elas podem operar normalmente. Isso, debaixo do controle do Estado, não Sim, a tá liberdade de você... Aqui no Brasil, você não precisa ter um controle do Estado para abrir uma Por isso que a igreja. religião hoje está, inclusive, com um projeto de poder em andamento no Brasil, com uma bancada evangélica. E qual o Isso não problema existe de na uma China. bancada evangélica dentro do nosso país? O problema é que Nós não... podemos ter uma bancada LGBT, podemos ter uma bancada O de negros. problema Existe é um problema que nisso? existe um projeto de poder ali. Qual o projeto de poder que existe? O projeto de poder que existe ali é um projeto teocrático, que persegue outras religiões. Você sabia que a religião, por exemplo, a Igreja Universal tem até uma espécie de exército? Sabia que eles estão chamando policiais militares para fazerem reuniões dentro das igrejas? Você acha certo que policiais militares sejam doutrinados pela Igreja Evangélica? Não, o que eu acho certo é que haja liberdade de que toda pessoa que deseja, independente de ser cristão, Mas ateu, a instituição, espírita, eu tô falando da umbanda, instituição qualquer outra... Brigada Militar. Mas o sindicato não é uma instituição? Por que o sindicato pode mas o aliciar sindicato- e militar um não, mas o candidato sindicato não e oferecer alicia um ninguém. candidato? O sindicato ele existe para defender categorias de trabalhadores. Não, existia para defender categorias de trabalhadores. Existe Hoje ainda o sindicato alicia candidatos. Não, isso é alicia, falso. tu sabe disso. Não sabe sei disso? não. Claro que sim. Não sei A não. China é uma grande demonstração. Dos muros para fora, a China é um capitalismo feroz. O maior país capitalista que pode dizer no mundo é a China. Dos muros para fora, a Não China é existe absolutamente capitalismo onde o poder político não seja dos capitalistas. Na China, o poder político não é dos capitalistas. Vocês viram o que é? Eu tava ontem jantando, assistindo a CIA News, né? Que é a CNN. A CNN é o braço da CIA no Brasil. Teve um bilionário lá na China que foi condenado à prisão perpétua, expropriaram todos os bens dele, tudo. Vocês viram isso? Evergrande, né? Corrupção sistêmica. Ó, cadeia no cara. CIA News, cara. A China é um processo de transição. Ela tem relações capitalistas de produção, mas as relações políticas na China não são capitalistas. Justamente Cara, olha porque o o livro. socialismo ele é um processo... Vocês sabem que eu ganhei uns livros aí do Gustavo Machado, né? Ó, um dos livros que ele mandou pra mim, ó, pra eu ler. Mas acho que eu nunca vou ler esse livrinho aqui, não sei. Vamos ver, sei lá. Curtinho, isso aqui dá pra ler em 2 dias. Ó. China, uma potência imperialista emergente. Ai, ai, ai! E aí, chat? Vocês acham que a China é imperialista?
Vou ler, tem que ver os argumentos. Agora eu vou ler, só de raiva. Transição. A China é o melhor processo de transição que nós tivemos até hoje, Olha só. superando muito o capitalismo. O interessante é que o capitalismo só está dando certo na China porque o dirigismo estatal deixou de existir a partir dos anos 70 para 80. Claro que sim. A China se abriu. Onde são produzidos os telefones da Apple? Onde são produzidos os telefones da Apple? São produzidos na China, mas sob o controle do Estado. Não quer dizer nada. Perfeitamente. Sobre o controle do Estado. A BYD produz número lá, de horas de trabalho, jornada de trabalho, etc. E é justamente esse controle que nós não queremos. Foi votado. Obrigado. Eu trouxe um presente pra ti, cara. Eu fiz esse livro, que são os países. Ai, não, país que o comunismo deu certo. Ai. Atenção, hein? Vamos pegar aqui a plateia. Pera, tem que ter a plateia, né? Países que o comunismo deu certo. É um livrinho muito simples. Por que tu não trouxe os do capitalismo, cara? Aqui, porque aqui não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Tá em branco. O capitalismo É um presente. também não tem, cara. Mas eu queria te perguntar, Humberto, uma coisa. Quando tu fala sobre o Estado forte, e é muito importante voltar a dividir as coisas, né? A gente fala que o Estado tem que ser reduzido, mas não que ele seja fraco. O Estado forte não está ligado a tamanho. E Qual uma coisa, país deixa eu que o concluir, por Estado favor. é pequeno que foi desenvolvido? Deixa eu concluir, por favor. Mas eu queria entender como é que tu entende essa revolução, porque eu não consigo conceber um comunista que está colocando o nome nas urnas com propostas que com certeza na China, por exemplo, não seriam aprovadas. Claro que sim. Finalização da escala 6x1. A China não consegue manter a competição dela com Vem carga de diminuindo trabalho. a carga de trabalho na China nos últimos 10 anos, cara. A escala Mas que 996 revolução é foi essa? proibida na China. Mas que revolução é essa que vocês vão fazer na Assembleia, Eu não entendi, o debate é sobre a China? sendo que vocês não acreditam Eu não quero nisso? fazer revolução na Assembleia. Na Assembleia eu vou lá para lutar pelas pautas da classe trabalhadora. Eu vou me eleger para a Assembleia para formar um campo político revolucionário no Brasil, para que eu tenha militantes... Aproveitando dos formando- cargos da Assembleia, aproveitando dos CCs e Da aproveitando mesma do maneira que a Estado. direita faz. A direita tem um exército em cada gabinete. Nós acreditamos, o meu lado político acredita Mas que eu tem quero que ter o saber Estado reduzido. Isso. Qual país do mundo que tem um Estado reduzido que é Profissão dele, assessor político. desenvolvido? Uma outra pergunta pra ti. Mas essa é a pergunta do tema, amigo. Uma pergunta pra ti. O que tu pensa é a pauta do armamento, por exemplo, pra manter o Estado? Cara, o Estado reduzido. precisa de exército. Perfeito. Isso é óbvio. Perfeito. Para cuidar das fronteiras da soberania. Defendo soberania forte. E que tipo de investimento o Estado complexo, como tem hoje no Brasil, fez para que a gente protegesse? Vamos pegar aqui o Rio Grande do Sul como exemplo, a nossa tríplice fronteira, por exemplo. Eu tenho Que muitas investimento foi críticas. Eu feito? acho que o direcionamento das verbas para as nossas Forças Armadas é todo errado. Ela vai para salário, ela vai para Boa. previdência militar. Boa. A gente tem Incentivos de um Estado inchado, de um Estado grande. Mas o problema que não é o tamanho do Estado, é o gasto mal feito. Veja, Mal feito por quem? Pelo governo Lula, que o teu partido defende. não, mas eu nunca defendi o Lula. Não é uma questão. Para mim, a questão do Mas é Lula uma ela bandeira do teu partido. conjuntura. Mas, amigo, olha só. Nós temos uma questão que é o seguinte. O Lula hoje é o candidato que consegue derrotar o Flávio. O Flávio Bolsonaro é um representante dos Estados Unidos. Ele quer ser governador dos Estados Unidos do Brasil. Ele quer colonizar o Não Brasil. sejamos limitados. O Brasil tem uma certa... Tô num dia muito feliz aqui. Nossa, mas tá ruim esses caras, hein? Ô, Gauchada, pelo amor de Deus, hein, Gauchada? Onde fizeram esse catadão aí, pô? De ver que eu sempre estive do lado certo. Eu nunca ouvi tanta abobrinha, tanta besteira. Tá, mas então vamos argumentar. Vamos lá. Argumenta, Primeiro, o por que favor. tu defende e onde tu quer chegar, né? Tu quer ser deputado estadual aqui no nosso estado. O que eu puder impedir e trabalhar contra isso, eu vou fazer. Porque o próximo E o que tu argumento? defende... E o argumento? Maranhão, Flávio Dino. argumento? Largou o Maranhão com o pior índice de desenvolvimento humano. Cara, não um tem dos nada a ver piores com isso, lugares tá? do Brasil. Sim, Mas vamos sim, falar ele sobre segue a a tua pauta, linha. a Ele pauta, segue a vamos tua lá. linha, A mas pauta. faz parte. Não, Vai cara. correr do tema, tá com medinho, Tu que Humberto? tá correndo, cara. Não, mas então me responde. Tu não, Não, segue. eu Como fiz tu uma vai fazer a afirmação, revolução? eu fiz Porque uma vocês afirmação. pregam revolução Tá, mas armada, quanto ao déficit mas vocês não têm público? Cara, pelo amor de Deus, mano. O Brasil virou, tá um... Sabe? Boa sorte, Jones Manuel. Boa sorte aí, o Humberto Matos. Porque, olha, é um negócio... testosterona e fibra pra pegar em arma, homem. E aí vocês não arrumam a cama e querem fazer revolução, homem. Eu não entendo isso. Isas, e a comunista, e você tem iPhone, Isas, e em Cuba passar fome, Isas, e na Venezuela, hein? Vamos pra Venezuela, vamos pra Cuba, Isas, e Karl Marx, ele não gostava de trabalhar, Chiquinha, você sabia que comunista almoça se não tem almoço grátis? Isas, e lá na China não pode rezar Pai Nosso, Chiquinha, Isas, e lá na Coreia do Norte, hein, que não tem luz, você já viu o mapa do satélite? A Coreia do Sul tem muitas luzes, e na Coreia do Norte, lá na Coreia do Norte não tem luz,
você viu, seu Madruga? Seu Madruga, você sabia? Você sabia, dona Florinda, que lá na Coreia do Norte, não tem luzes quando vê do espaço? E na Coreia do Sul tá cheio de luzinhas? É que tem muitos prédios, e na Coreia do Norte não tem prédios, e na União Soviética. Você sabia que o Stalin, uma vez uma menininha tava tomando um sorvete, dona Florinda, e o Stalin chegou com uma colher comicamente grande e comeu o sorvete da menininha, e mandou ela pro gulag depois, e liberou o aborto, e todo mundo começou a abortar, Votaram. Aí, ó. Vamos ao teor da tua questão. Aí, economista, primeira pessoa que não tá em cargo público. Para a economia capitalista crescer, o Estado precisa gastar. Primeiramente, que o Estado não produz nada. Quem produz é o indivíduo, e por isso que existe o livre mercado. sim. E o Estado... Não existe livre mercado, gente, em 2026, pessoal. Não existe esse negócio. faz de uma maneira coercitiva a cobrança de impostos, em que é crime no Brasil você sonegar e você Qualquer é lugar do mundo, obrigado né? a Sonegar é fazer crime em o qualquer lugar do pagamento mundo, disso. né? Ok? Aqui no Brasil. Só que, quando a gente tem um Estado que arrecada demais, a gente tem o peso do cangote no empreendedor e a gente não consegue... Ai, quem que tá atrás de mim aqui? Será que é o Haddad? Ai, sai Haddad. Já paguei meu imposto esse mês, sai Haddad. Ai, safado esse Haddad. Sai de perto de mim. Já paguei o meu esse mês. Sai daqui. Fala com o meu contador lá. Se paguei menos, foi dele. crescer e O prosperar. Brasil está e abaixo nem da ao média da menos- OCDE em termos de impostos. Porque o teu presidente não quis inserir no OCDE o Estado brasileiro. Principalmente porque a gente estava com os falando acordos... média de tributação, não tem nada a ver com inserir ou não A nossa inserir. média de tributação, de acordo com o teu governo, ele faz com Não, que não a gente, tem nós o meu tenhamos... governo. Um dado é, o Brasil tem uma carga tributária abaixo da média da OCDE. É só essa a informação. Não, nós temos uma carga tributária que cobra 38% de imposto à sociedade brasileira, em que nós temos, de fato, uma cobrança sobre consumo, investimento, serviço, até quando a gente morre, a gente paga imposto. Acho que a gente tem impostos errados no Brasil. Todos os impostos são errados no Brasil, a gente tem que diminuir a alíquota tributária, Isso, tem por que isso eu aumentar sou o imposto sobre renda e patrimônio Não. e diminuir sobre consumo. Não tem que aumentar imposto sobre renda nem sobre patrimônio, o que a gente tem que ter é o imposto mínimo, assim como a curva de Laffer defende. Aí, ó, curva de Laffer. A curva de Laffer não tem pra ninguém, tá? Que nós tenhamos, de fato, uma redução da sabe que carga a curva tributária. de Laffer nem é mais utilizada na economia, né? O economista sabe disso, Nossa, né? sério? Não existe mais. Tanto é que eu tenho uma Porque demonstração factível esse disso, como tu Esse é. trade-off não é única e exclusivamente causado. Quer ver um argumento que acaba com a não. curva? Curva de Laffer, pra quem não sabe, é você criticar o Neymar. Você critica o Neymar. Quando a hora que você vira do lado, tá o Thiago Laffer. Eu queria nascer igual o Neymar, porque ele sofre tanto, entendeu? Isso é a curva de Laffer. É você falar mal do Neymar aqui, quando você vira do lado... Opa, Thiago Laffer. Entendeu? Curva de Laffer, Ótimo. estagflação. Ah, é? Uma palavra. E eu vou te dar... Tu quer ser deputado estadual, não é? Sim ou não? Sim, com certeza, já falei várias vezes aqui. Qual era o município de maior vulnerabilidade social do estado do Rio Grande do Sul? E o que isso tem a ver Eu com tô o te nosso fazendo uma debate? pergunta. Mas eu tô te fazendo outra. Tô dizendo o que tem a ver. O que tem a ver qual a minha pergunta? quando a gente está numa Pausa. posição... Votaram. Vamos lá. Olha lá. Na tua Vereador. Cara, mas não tem ninguém que empreenda, não tem empreendedor. Ó, galera da direita. Ô, galera da direita, vem cá, vocês ficam falando em livre mercado, tá? É difícil aparecer um cara que é empreendedor, cara. É difícil. Quando é a galera da esquerda, pelo menos é um profissional liberal. O cara ali é, sei lá, professor, psicólogo e tal. A galera da direita é isso, é político, assessor de política. Pô, ninguém empreende, ninguém tem empresa, ninguém tem firma, ninguém tem nada. Não é possível! Emprega, paga imposto. Eu tenho firma. Inclusive, vocês sabiam que o Formando Creators agora é marca registrada. Tá? Hoje eu dei uma aula aqui de graça pra você, tá? Mas não vou falar, não quero falar de Formando Creators. Só que eu não tenho funcionário, tá? Eu empreendo no Brasil. É muito difícil empreender, mas eu não tenho funcionário. Tá? afirmação, a era neoliberal não desenvolveu nenhum país. Isso é uma utopia. Já começa por aí. É uma afirmação. Porque não, não, deixa eu concluir, calma, nem comecei ainda. Essa afirmação ignora diversos casos de sucesso. Quais? Primeiro, Irlanda, Nova Zelândia, Chile, Estônia, dentre outros. E vou começar a pontuar. A Nova Zelândia foi. Por quê? Calma, seu coração está muito nervoso. Mas eu já estou dizendo que Irlanda transformou-se em uma das economias mais pobres e uma das mais ricas após a liberalização econômica.
Foi antes do período neoliberal. A Nova Zelândia saiu de grave crise fiscal para uma das economias mais competitivas do mundo. Já era do desenvolvida mundo. nos Não, anos não 80. era. Chile apresentou forte crescimento. Ih, lá veio o Chile. Cuidado, que o Chile agora saiu notícia fresquinha aí do Chile. Chile não é um país apresentou desenvolvido. forte crescimento Não é econômico, desenvolvido. redução da pobreza e Chile aumento é um da país renda pobre. per capita após reformas pró-mercado. Chile não é desenvolvido. Como que não? Claro que não. Qual é a renda média no Para Chile? concluir, tu falou antes no debate. Chile só tem sardinha, salmão, truta salmonada, que é as trutas lá, aquele salmão lá criado em cativeiro, e mais nada, filho. Não tem mais nada no Chile, tá? Só salmão. País anterior, desenvolvido, da a Estônia, renda média é tornou-se 50 mil uma das dólares. economias mais inovadoras da Europa, a Estônia, após uma ampla abertura Não, a Estônia, econômica. A Estônia tá bombando, meu. A Estônia não tem pra ninguém. A Estônia, tudo quanto é equipamento tecnológico de indústria, de coisa que você compra, tá lá, made in Estônia. Então tu quer me E o Paraguai, fala o Paraguai. E o Paraguai? A dizer Estônia que é essa um caso que tu já diz estava que a era na Europa neoliberal não e desenvolveu o desenvolvimento. país. Isso aí é um absurdo. Não, uma acabei de frase mostrar pra ti que tu tá absurda. errado. Não, tu mostrou a tua opinião pessoal. Não, não a eu opinião te mostrei um fática. fato. Não. Você falou, de maneira nenhuma, todos os países que você Humberto. falou já De eram maneira desenvolvidos nenhuma. no Não, período senhor. 90. Não, E o senhor. Chile não é um país desenvolvido até hoje. Não. Tá? Então vamos lá, me traz um exemplo dentro do Brasil de algum estado nessa tua frase. O Estado não é um ente federado, ele não tudo faz bem. política Tudo bem, não tem monetária, problema, não tem problema. faz política macro Traz algum desenvolvimentista. exemplo. Mas não tem como trazer um exemplo de um Estado que Tá, a gente de está algum falando país, de país. então. Vamos lá. País que se desenvolveu com política industrial? É que não, nenhum se desenvolveu, tu Sim, acha? é exatamente isso que eu Nenhum. estou dizendo. Nem óbvio. Estados Unidos. Estados Unidos nunca foi liberal, meu amigo. Ah, mas ele não se desenvolveu. Ele não é economicamente forte. Mas ele... Meu Deus, o que ele tá falando? Ele não mas tem- a minha afirmação é, o período neoliberal não desenvolveu nenhum país. Os Estados Unidos é desenvolvido desde o século XX, muito antes do neoliberalismo. Beleza, tá tudo certo. Mas Claro, é ou não tá é tudo certo, desenvolvido? isso. É ou não é desenvolvido? É desenvolvido, mas não foi E no período neoliberal. eu já te trouxe os países recentes. Todos errados. Não. Prova. Hã? Me traz dados. Quer que eu te traga dados primeiro? fáticos. Não tem. A Irlanda já era Não tem. desenvolvido nos anos 80. Não era. Não era? A Por que, Nova que era Zelândia, desenvolvido? porque já a tinha Irlanda? baixa desigualdade social, já Não tinha tinha, alta não tinha, tá industrialização, errado. Tá já errado, tá tinha trazendo alta renda informação falsa. Não, cara, não. Se nós pegar Claro a que sim. média de 50 A Nova mil Zelândia. dólares, também já era desenvolvido. Obrigado. Então, Humberto, tu é um admirador do Advogado, candidato a deputado estadual, mas é Miguel Patriota. planejamento estatal chinês e tu estava agora falando sobre as liberdades na China. Eu queria te fazer uma pergunta. Tu seria a favor que um agricultor vindo de uma região pobre do Brasil, que se mudasse para uma grande cidade do Nordeste, do Sudeste, como São Paulo ou Rio de Janeiro, tivesse menos acesso jurídico a direitos sociais como educação e saúde que um cidadão nascido nessa região? Porque esse é o sistema RUCO que existe hoje e faz parte do planejamento estatal chinês. Aí, Humberto, você que tá querendo ser candidato a deputado estadual pela China, você vai ter que responder essa, né? Cara, O sistema RUCO na China... Tu é a favor ou não? Primeiro, assim, em determinados casos, isso é importante Então para tu- que não haja processo de favelização, Então tu quer cara. trazer controle Tá? de imigração interna para o brasileiro, ou Todo seja, país tu tá tem isso, atacando... cara. Não tem? Hã? O Brasil não tem. Em geral, cara, Então tu a quer- mobilidade dentro... Tu pode ir morar em outro lugar. Tu quer ferir o direito de Só ir vai e vir do poder ir brasileiro. se tu É tiver isso que tu vai dinheiro. trazer então? Tu vai fazer uma Cara, mas revolução no então, Brasil olha só, para essa é uma ferir o discussão direito que de ir só e vir. existe no Ocidente, sabe por quê? Não, Porque lá no Oriente, quando alguém fala isso para um chinês, o chinês fala assim, poxa, mas a minha vida é boa, eu tô ganhando cada vez mais, meus filhos têm perspectiva de ter uma casa, de ter uma vida melhor. Então me Por que responde, que eu vou reclamar por causa disso? tu é a favor de tirar o direito de ir e vir do brasileiro? Tu é a favor que um nordestino que Isso vai não morar é numa tirar o cidade do direito de Sul vir, tenha cara. menos direitos Por jurídicos que de que acesso à alguém do saúde Nordeste vai e querer educação? ir pro Sudeste então se tu o quer que eles Nordeste fiquem estiver lá? desenvolvido? Tu quer que eles fiquem lá? Não, eu quero que o Tu quer que eles Brasil fiquem se lá e tenham desenvolva. menos direitos jurídicos de Não, educação cara, e saúde não para os é seus isso, filhos. é verdade. Sabe o que acontece Cara, na o que China? acontece? Sabe o que Se acontece houver na China? desenvolvimento no Nordeste, o nordestino não vai... maluco, o Brasil é uma coisa que a gente, assim, política, depois tu não fica bravo comigo, o Luigi fica fazendo piadinha com a política, uma coisa séria. Gente, nós estamos vendo aí a gauchada, faz meia hora que a gauchada, a turma lá no Rio Grande do Sul, né, debatendo o sistema da China. Ô, gauchada, vocês não tem um problema aí nos pampa, não, gauchada? Porra! A gauchada não tem... Pelo amor de Deus! Vocês estão vivendo um paraíso que vocês não tem algo discutido no estado de vocês? O estado de vocês deve estar lisinho, bonitinho, nenhum problema.
Só mate costela, mate costela, mate costela, mate costela. Porra, bicho, vocês estão há meia hora discutindo a porra da China, cara. Vai cagar com China, com os Estados Unidos, sabe? Pega a China, pega os Estados Unidos, enfia um dentro do lado do outro e some. Vamos falar do Brasil, nós somos brasileiros, nós vamos morrer nesse país, porra. O que nós tem? Agora, ganhei o debate, provei que a China é boa. Ganhei o debate, provei que a China é ruim. E comendo pão com casca de parede. Sabe, com todo o respeito do mundo que eu tenho, sabe, pelos meus amigos aqui do chat que é fã da China, imagina, nós moramos no Brasil. Vamos debater Brasil. Que desgraça, cara. Tá vindo tá o El Ninho aí, já começou o El Ninho, né? Os caras estão debatendo na China. Você acha que na China você pode... Por exemplo, se eu for na China, eu posso sair andando na China já no Twitter e abortando? Você acha que eu posso ir na China? Se eu morar no interior da China, eu posso ir pra Xangai pra cagar no meio da rua? Você acha que se eu for pra Xangai e querer rezar uma Ave Maria no centro de Xangai, eu quero ver como é... vai tomar no rabo, sabe? Eu fico louco, gente. O Humberto tá trazendo um debate que é importante e tal, mas agora que eu vi que ele que propôs o debate da China. As pessoas agora vamos falar os pobres da China continental, das comunidades agrárias que vão para as grandes cidades, tipo Shenzhen, Pequim, Xangai, não conseguem levar seus filhos porque elas não têm os mesmos direitos jurídicos. Cara, e criança sem creche. Eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul tem criança sem creche, tem criança sem UBS, tem mãe sem UBS, tem pai morando na puta que pariu de distância do trabalho. E por que você tá preocupado com... Deixa os chineses resolver os problemas dos chineses, deixa os americanos resolver os problemas dos americanos, né? Acesso à educação, de acesso à saúde. Isso acontece em alguns lugares da China. Isso não é universal. Isso não é uma política. Tá? Isso não é uma política. A política de Roku é anterior ao socialismo na China. Queria trazer isso é uma Brasil, tradição milenar da China. Tá, mas tu queria trazer isso pro Brasil, não tem nada a ver com o socialismo. Não é necessário no Brasil. Não é necessário? Então, não é necessário. Então tu concorda que nesse ponto o liberalismo é superior ao planejamento estatal chinês? Isso não tem nada a ver com liberalismo, mas tu concorda... Como que não? O direito de ir e vir dentro do próprio território nacional, o direito dos brasileiros de decidir onde querem morar dentro da sua própria pátria. Mas aqui todo mundo decide onde quer morar e não tem desenvolvimento. As pessoas saem dos seus lugares justamente... Cara, você imagina... Cara, eu fico imaginando o contrário, né? Eu fico imaginando os caras... Estamos aqui com o Spectrum chinês. No Bilibili, né? O YouTube Bilibili da China é o Bilibili. Atenção, debate no Bilibili. Reunimos aqui 20 membros do Partido Comunista Chinês e 20 membros do partido... Não sei lá, só tem um pouco... 20 chineses. Pronto. Chinês comunista e chinês muito comunista. Pra debater. Aí chega um primeiro chinês, senta lá e fala assim, olha, o que você acha lá no Capão Redondo do Brasil, em São Paulo, no Brasil, lá no Capão Redondo, no Brasil, as crianças lá não têm creche. E aí? É isso que você quer pra China? Você quer que as crianças da China fiquem sem creche? Aí o chinês fica, não, porque o Capão Redondo, não. Porque... Aí vem o próximo. Aí senta lá, debate. O debate agora é segurança pública. Olha, lá no Rio de Janeiro, foi o motoboy foi assaltado, né? Pelo amor de Deus, sabe? Sei lá, né? A gente nem tem problema lá pra isso. Porque não há planejamento estatal que desenvolva o país. Então as pessoas têm que ir para onde tem mais investimento. Lá em Belfort Roxo não dá pra morar mais. Aí o chinês responde, então vai pra Recife, então, pra você ver como é que tá lá em Recife. É que você não viu em Recife. Eu mesmo comprei um apartamento em Balneário Camboriú, lá que tá bom. Aí o cara fala assim, eu comprei e trancou. Quer tirar ou não o direito de ir do brasileiro? Não quero tirar o direito de ninguém. Então tu concorda que o liberalismo que permite isso no Brasil é superior ao planejamento estatal chinês? Claro que não, porque o Brasil não cresce, não se desenvolve, a China cresce e se desenvolve. Então, a China é muito superior ao Brasil. Tu quer implementar... A China é muito mais gostosa que o Brasil. Muito mais gostosa, deliciosa. O RUCON no Brasil para poder fomentar o desenvolvimento? Mas o RUCON é uma das 500 coisas que existem na China. Mas tu não concorda que isso é uma parte do planejamento estatal chinês? Que coloca as pessoas como se fossem engrenagens dentro do sistema que elas não controlam. Na China anterior ao socialismo. Tudo bem, mas então, o comunismo manteve. O comunismo manteve ou não manteve? Manteve, como manteve uma série de outras coisas milenares na China, como manteve o mandato do céu e tantas outras coisas. A China é a maior sociedade de castas do século XXI. Não é uma sociedade de castas. É uma sociedade de castas. Tu nasceu numa comunidade rural, tu é menos. Tu nasceu numa cidade, tu é mais. Porque tu tem o benefício de morar nessa cidade. A China está passando por um processo de urbanização nos 20 anos.
gigantesco. O que não houve na China foi favelização, porque há planejamento construindo a infraestrutura da cidade para receber as pessoas que estão indo morar na cidade. Então como é que tu implantar isso no Brasil? Tu ia proibir então que um nordestino que Eu fique... não vou proibir nada de Mas ninguém, então tu tá cara. elogiando esse sistema, não tá? Não, eu não tô tá dizendo que esse sistema não é... Cara, esse debate, Humberto, você tinha que ter resolvido o seguinte, fala, olha, não é uma questão de certa ou errada, isso é uma escolha do governo chinês, do povo chinês. Aqui no Brasil, eu não concordo que isso funcione, porque no Brasil a gente tem uma discrepância de estados industrializados em relação ao emprego. Proibir isso no Brasil seria impossível e eu não concordo que no Brasil. O que nós devemos lutar é que essas regiões pobres também se desenvolvam para que eles não escolham abandonar suas terras, porque a gente sabe que é doloroso para uma pessoa abandonar sua cidade, abandonar sua região, seu estado, para ir para outro, para lutar por uma vida melhor. Nós não vamos impedir ninguém de tomar essa decisão, mas nós queremos que o Brasil se desenvolva para que essas pessoas não tenham a escolha de ficar lá. Pronto, acabou! Acabou! E não argumenta mais. E chega, né? Determinante para o crescimento da China. Então por que é que os Tu chineses tá estão pegando fazendo uma isso? questão menor porque é cultural. Mas por que é menor? Por que é menor se é uma isso política? é uma questão menor, tem 500 Mas outras isso não políticas faz na parte do China. planejamento estatal chinês? Faz parte junto com outras várias coisas. Faz parte. Não Tu é é a grande favor disso? coisa. Tu é a favor- Não. Como que grande coisa? Se não é uma política importante, então por que é que o Na Partido China Comunista tem uma Chinês funcionalidade está que no Brasil mantendo não é isso? necessário. Então tu não quer isso, então tu concorda que o liberalismo brasileiro, garantido pela Constituição Federal, Não tem direito nada de ir e vir, disso. é superior ao planejamento estatal chinês nisso? Claro que Se não, nem- que não tem nada a ver uma coisa Então com a tu outra. defende Veja, isso tu no tá Brasil? pegando- tem- Tu defende isso? 30 argumentos. Tu pega um, aí diz que esse é o total, cara. Tá louco, tio. Tu disse então que os países capitalistas, Gerente de qualidade. E aí, ó, alguém que trabalha. Vamos lá, trabalhador. eles tiveram um grande desenvolvimento, muito em parte por causa da intervenção estatal. E tu deu os exemplos ali. Então, protecionismo, gastos públicos e déficit público. Bom, me causa muito espanto, tu, Humberto, um comunista, dizer isso, porque a principal diferença entre tu, um comunista, e nós aqui, 20 liberais, é que nós defendemos o Estado. Nós defendemos a democracia ocidental, que foi formada pelos valores liberais. Então, quando tu diz que tu tá defendendo o Estado, tu tá dizendo que essas potências capitalistas que são dominadas por elites econômicas, tu tá dizendo que elas estão à frente do processo. E elas estão legitimizadas. Calma, Tu tá legitimizando o Estado burguês, o Estado que tu, um comunista, tanto luta contra. Então tu vai ter que decidir um lado. Ou tu é revolucionário, vamos pra luta armada, cadê tua arma aí? Tá armada aí, cara? Ou tu vai ser um capacho do Estado burguês que tu tanto luta contra. Posso responder agora? Com certeza. Boa, então vamos lá. A gente tem que entender o seguinte, cara. Karl Marx, ele acreditava que o capitalismo era, até então, o modo de produção mais produtivo que existe. Marx não era um cara que negava o capitalismo. Marx queria superar o capitalismo. Marx se inspirou em Adam Smith. Marx trocou cartas com Lincoln. Aliás, indico, é muito bacana ver que eles discordavam, mas ainda assim conseguiam ter um bom debate. O que eu estou querendo dizer? Para nós, marxistas, se há Estado, há ditadura. A questão é que no capitalismo, esse Estado é uma ditadura da burguesia. E como é que tu muda isso? Justamente construindo a ditadura do proletariado. Por um método revolucionário. Exatamente. O método revolucionário, ele não é uma exigência. Marx não diz que... Ele não pregava revoluções parciais. Veja, o que ele estava querendo dizer... Ele pregava a luta armada. Deixa eu te pra falar, derrubar deixa eu o Estado. falar, Perfeito. Deixa que eu tô dizendo. Com certeza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu, por exemplo, considero um pacifista. Eu não quero necessariamente pegar em armas. A questão é que em todas as experiências onde houve o desenvolvimento de forças políticas comunistas, em todos esses exemplos, as forças capitalistas pegaram em armas contra os comunistas. Ora, se o outro grupo pega em armas, tu não vai pegar em armas também? Tu vai lutar pela tua sobrevivência. Claro, exatamente A ditadura isso. comunista, ela destrói a liberdade. Ela quer destruir qualquer foco de liberdade. Isso é Vai se uma defender. caricatura, sabe por quê? Porque a galera fala muito em liberdade. Qual a liberdade que um trabalhador brasileiro que está no Uber ou que ganha salário mínimo tem?
Liberdade, cara, é mas, possibilidades do que a pessoa pode fazer. E o que tu vai fazer pra mudar isso? Capitalista, se tu não Cadê a tem revolução? dinheiro, tu não pode fazer nada. Tu tá participando de um debate plural aqui, tu tá respeitando as nossas opiniões, Exato. tu tá Quem fazendo é o que jogo diz da que eu não democracia ocidental. Mas tu aí tá é muito que mais tá. um Mas olha social-democrata só, do que outra não, coisa. bem pelo contrário, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Tu é candidato a eu estou deputado aqui estadual, para fazer tu entrou o no debate. sistema, Humberto. Mas, cara... Tu não é todos, ó, revolucionário. Lenin defendia a participação dos comunistas no parlamento. Lenin defendia a guerra. Lenin defendia a guerra. Cara, leia pelo menos Lenin duas moveu páginas de exércitos Lenin. pra destruir. Cara, Carlos Marighella, o maior revolucionário brasileiro, foi deputado. Luiz Carlos Prestes, um dos maiores comunistas da história do Brasil, foi deputado. Depois foi pra guerra. Sim, mas uma coisa não impede a outra. O que eu tô querendo te dizer é o Cadê seguinte, tua revolução? eu não quero ir pra guerra. Agora, se a guerra for necessária, eu vou. Você tá entendendo? Estaremos em lados opostos, inclusive. Provavelmente, mas eu não tenho nada, eu não quero te matar, eu não quero te botar no Eu paredão. também não quero te Pode matar. ficar tranquilo. O meu problema são O com os Estado... Ai, cara, as conversas, mano, as conversas, cara. Meu Deus do céu. Olha, bom, pelo menos eles já, numa eventual guerra, né? que tu defende... Numa eventual guerra, já sabendo que eles não se cruzar, vai ser igual, sei lá. Não vai, os dois não podem se cruzar no... Onde que vai ser a guerra, se estourar a guerra? Eu não vou, eu já tô avisando que eu vou pro rancho. Eu vou... Tá? Eu não quero saber, não. Quem ganhar, depois vocês me contam aí, tá? Vai ser nos Pampas. Mas ia ser da hora uma guerrona nos Pampas, né? Lá, tudo. Né? Aí lá, muito longe. Eu vou ficar no. Vocês vão no meu lugar, tá? Vocês vão. Eu tenho filho pra criar, não posso ir pra guerra, tá, chat? Tem filho pra criar, tem minhas galinhas lá no rancho que não pode ficar sem mim, tá? Tem 2 gatos, tem esposa, tem que fazer react, o povo não fica sem react. React da guerra. Vocês vai lá, né? Vai ser o Grenal, vai ser no Estádio Olímpico. O Estado que tu defende vai me botar num pelotão de fuzilamento aqui, cara. Não. Todo mundo assim, ó. Brasil, eu sou comunista, eu sou liberal. Piu, 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 toma tirinha de arma. Piu, 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 piu. Quem vai me matar? Né? E todo mundo querendo virar deputado. A gente não vai poder estar fazendo esse debate. Esse debate Sabe não por vai quê? acontecer numa A ditadura tua vida comunista. vai melhorar numa Como vai? sociedade comunista. E aí o que vai acontecer Tu tá é que tu vai participando. defender como acontece na China. Humberto, cara. eu acho que tu é um comunista resignado. Tu se resignou, tu não quer mais a revolução. Tu aceitou que é uma coisa impossível. Não, ao contrário, eu acho que pra... Eu quero Humberto Matos, deputado estadual, tá? Na guerra, e já é o pelotão do Ian Neves, tá? Não precisa. Eu quero Jones Manuel deputado, quero Humberto Matos deputado, Elias Jabor deputado, tá? Quero eles lá. Renato Freitas, meu deputado federal, Paraná. O Ian Neves vai fazer a defesa aí da Conrado. Deixa com ele, o homem é perigoso. Em revolução, o comunismo tem que ser um movimento de massas. Enquanto a gente trabalhador não tiver consegue ir sozinho? presença dentro dos parlamentos, nós não vamos E transformar tu vai isso num esperar que o movimento de trabalhador massas. faça isso sozinho ou tu vai agir por ele? Não, quem tem que fazer é o trabalhador. Os comunistas, eles ajudam entendi. o trabalhador a se organizar. Perfeito. Esse é o nosso papel. Então tu acha que o trabalhador sozinho não consegue fazer revolução? Ele precisa ser guiado. Quem não é guiado, Rapaz, o trabalhador na hora dessa quer assar uma costela. É isso que ele quer. cara. Você precisa de estruturas organizativas. Então, na verdade, é isso que difere a gente, por exemplo, dos anarquistas. Os anarquistas, As trincheiras deixa com nós aqui da Moca. Firmeza, então. Firmeza. eles falam em autogestão. Nós entendemos que essa autogestão leva ao espontaneísmo, que não é Eu eficiente. entendi o teu Então, ponto. para haver eficiência revolucionária, tem que haver planejamento, coordenação, liderança planejamento. de um partido. Tá, então tu vai entrar, tu vai ser candidato a deputado estadual. Eu sou candidato a deputado estadual. Boa sorte. Então tu vai entrar dentro do sistema, tu vai Esse menino educado desejou boa sorte, falou que não vai atirar no Humberto Matos. Tá aí, ó. fazer o jogo político. E quando é que entra a revolução? Quando é que entra a ditadura? Quando Vocês vão dar um golpe de o Estado? comunismo Vocês vão fazer for que o nem os movimento de nazistas. Vocês Cara, vão assumir pela democracia. Não e quando ninguém precisa estiver vendo, fazer isso. golpe de Estado. O que aconteceu foi justamente o contrário. Pinochet se elegeu no Chile com uma proposta socialista. Quando É que ele tem emprego, Luiz. É verdade, o único cara que trabalha aí, que é trabalhador, é o mais de boa, mais educado. ele começou a tentar implantar as suas propostas, que foram as propostas vencedoras na democracia burguesa, o povo votou por aquilo ali, porque ele disse que era aquilo ali que ele ia fazer. Quando ele O do Missão foi... Não, diz que em determinado momento tem um cara que concorda com o Humberto Matos aqui, passaram a minutagem eu perdi. Alguém lembra? Uma hora e pouco. começou a fazer o que ele disse que ia fazer e que ganhou por causa disso, ele foi bombardeado dentro do palácio com o apoio dos Estados Unidos, que implantou um títere ali para ser ditador no Chile. É disso que eu tô falando. Veja,
A proposta do Pinochet não era pegar em armas, era transitar para o socialismo. Mas como ele não se preparou para reação capitalista, o que aconteceu? Ele foi morto dentro do Palácio da Moeda. Olha, eu vou esperar. 1h49, cadê? Olá, pessoal, eu sou um... Olá, Humbertão, deputado, Rio Grande do Sul, ó, me sacudir. Movimento capitalista. Teve vários países na época Assessor de investimento, aí, ó. ali dos anos 70, 80, que continuaram se desenvolvendo. Com superávit. Qual país? Suécia, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Alemanha, Canadá. Veja, você está falando de países da zona do euro. Ah, e você esses tá não falando... contam. Ah, peraí, ele falou Pinochet ou eu tô louco? Ele falou Pinochet, né? Não é o Pinochet não, né? Tudo bem, passa. Errou o nome do cara. Além disso. Então, Mas é que eles são todos países... esses não contam. Porque eles são usuários de entendi. moeda, e não emissores de moeda. Tu entende que a natureza econômica é completamente diferente? Tu consegue entender essa diferença? Veja, como é que um país que é usuário de moeda não vai ter superávit? Porque ele não emite a própria moeda. Se ele não tiver superávit, ele não existe. Eu já contradisse a tua frase ali, que eu tô- fala que todo o processo capitalista foi déficit. Porque você Exato. falou Ele falou, mas depois corrigiu, que cortou. Ah, não, boa. que Porque esses antes países da zona tiveram do euro, superávit. esses países se desenvolveram antes Acontece. Bora. da zona do euro. E durante este período, eles tiveram déficits. Todos eles. Mas outro Deixam ponto, de ter déficit outro ponto. depois que eles aderem à zona do euro. Ok. Mas eles já eram desenvolvidos. Ok, mas você falou em todo o processo capitalista. E outro ponto, quando um país tem déficit, não é aquela visão clássica que o Estado tem que ser mínimo ou qualquer coisa assim. Tem várias visões liberais Ok. que falam que o Estado não é uma família, ele pode fazer Eu acho déficits. legal que hoje em dia vocês estão mudando o discurso, não é mais a história do Estado mínimo, evoluímos, que bom. O Estado ele pode fazer déficits desde que o gasto dele seja direcionado para ampliações e investimentos que causem um crescimento de PIB potencial. Perfeito, eu concordo contigo, é isso. O Brasil gasta mal pra caramba. Gasta muito mal. A maior parte do gasto brasileiro é dívida pública e Isso. emendas do relator. Isso. Isso tá errado. Temos que acabar com isso, tamo junto. Ok, desde que o Estado tenha credibilidade fiscal... Eles que te tiraram, cara. Eu não tô aqui conversando contigo, cara. Foi bem, cara. Foi bem. Bom, tá aí, ó. Isso aí, Humbertão, bora. Esses debates que é importante, tá? Importante pra elevar. Agora aí, o duro, cara, é que você fica debatendo China, comunismo, né? Debatendo o Rio Grande do Sul, Brasil. Tô com fé no Humberto, cara. Tô com fé. Vai dar certo. Bora. É os gorila!